Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? O tema do nosso vídeo hoje é a diferença entre a vontade e a permissão de Deus. Estive um pouco ausente aqui porque a minha cunhada há poucos dias partiu deste plano e foi se encontrar com o Senhor na glória. Estávamos aqui nos recuperando, mas temos que nos conformar que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Então vamos aqui ao nosso tema, que é totalmente diferente. Tem gente que mistura as coisas, né? Não é porque você tem um hábito há muito tempo que é pecaminoso, não é porque você tem uma certa conduta, né? Se você tem um hábito de mentir, de trair alguém, de fazer coisas no seu dia a dia, né? Práticas que estão em desacordo com a palavra de Deus. Não quer dizer que porque você faz isso todos os dias, semanalmente, mensalmente ou todo ano, que Deus está aprovando. Não, porque todos nós temos o livre arbítrio e todos nós prestaremos conta diante de Deus, seja por ocasião da nossa morte ou quando o Senhor Jesus vier para arrebatar os seus. Então todos nós prestaremos conta de tudo que fazemos. Então não se deixe enganar, não é porque todos os dias nós fazemos algo e Deus está permitindo, né? Porque é o nosso livre-arbítrio que Ele está aprovando. Cuidado com isso. O que falta muitas vezes nessas pessoas é a falta de consciência iluminada pelo Espírito de Deus. A consciência está cauterizada de tanto praticar aquelas condutas, para ela se tornou normal. Porém, quem tem o Espírito Santo e quem segue a vontade de Deus, no mínimo vai se sentir constrangido no seu interior com aquelas atitudes e em um momento ela vai perceber que aquilo não é bom para ela, que aquela prática não é adequada, não é da vontade de Deus. E se ela realmente decidir se alinhar com a vontade de Deus, ela vai parar de praticar aquilo, né? Nem que seja durante um processo. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: aquele que está nos caminhos do Senhor, daquele que aceita ser moldado por Deus, aquele que busca intensamente ao Senhor, busca viver a tua vontade, tudo que aconteça de ruim ou bom, qualquer coisa que aconteça na vida dele, especialmente em se tratando de coisas ruins, todas essas coisas vão cooperar para o bem. Porque em Romanos 8:28 também está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, de toda situação ruim que você passar, Deus vai extrair coisas boas. Você certamente vai ser transformado na sua mente, no seu interior, você vai ter novas condutas e a partir dessa dor que você experimentou, a partir dessas cicatrizes, Deus vai usar você como um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Eu posso dar um exemplo também da minha própria vida, né, aqui, como seria um exemplo da vontade soberana de Deus. Antes mesmo de nós nascermos, Deus estabeleceu um propósito para as nossas vidas, né? Um propósito que Deus estabeleceu para a minha vida foi ensinar a sua palavra. E lá em Jeremias 1 também Deus fala lindamente, né, que antes dele nascer, Jeremias nascer, ele o estabeleceu como profeta às nações. E antes mesmo de se formar no ventre da mãe, ele já escreveu todos os nossos dias. Como é lindo o cuidado de Deus. Então, antes mesmo de nascermos, Deus já tem inúmeros planos, sonhos, promessas para nossas vidas. Essa é a vontade soberana de Deus para nós. Agora, no curso da minha vida, eu passei por outras situações ruins, né? Algumas fora da vontade de Deus, antes de entregar minha vida para Ele. E muitas coisas que acontecem, que a gente fala vontade permissiva de Deus, nós permitimos também de alguma forma que esse mal viesse para as nossas vidas, seja a partir mesmo de um estresse, de uma ansiedade, de uma preocupação, a forma, né, como a gente leva a nossa vida mental, emocional, os nossos relacionamentos. Então, de alguma maneira, né, com esses nossos comportamentos no dia a dia com as pessoas, a gente acaba permitindo, dando legalidade para que o mal entre em nossas vidas. Se nós ficarmos alimentando esse estresse, pensamentos acelerados, preocupação, isso acaba gerando não apenas doenças emocionais, mas físicas, que foi o que aconteceu comigo. E posso citar aqui pelo menos duas situações da minha vida. Em outubro de 2015, que eu tive um acidente vascular encefálico isquêmico, bem nova, acho que eu tinha 24 anos, mas não foi em decorrência de nenhum outro problema fisiológico, foi em decorrência de pensamento acelerado, de estresse.
eu estava com uma sobrecarga muito grande de coisas e eu me permiti levar por isso. E hoje eu entendo, eu não culpo a Deus, a gente nunca pode culpar Deus por nada. Porque tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, tem um propósito. No primeiro momento a gente pode não entender, mas lá na frente Deus vai revelar pra gente por que passamos por isso. A gente vai perceber que... e hoje eu percebo que mesmo todos os problemas emocionais que eu já vivenciei, eu passaria tudo de novo para hoje poder viver o propósito de Deus, para poder ajudar pessoas nessa área. E é uma alegria muito grande a gente descobrir o nosso propósito, decidir viver a vontade de Deus todos os dias. E uma outra situação também foi esse ano mesmo, né? Às vezes tem situações que a gente não espera, né? Que vem, às vezes, conflitos de relacionamento e de comunicação, enfim. E eu passei por algumas situações difíceis que acabou desencadeando uma tonturas, assim, e eu achei estranho. E aí eu fui ao médico, ele me passou uns remédios e disse que era labirintite, mas por conta de estresse, porque eu não tenho nenhuma outra doença que pudesse desencadear isso e tal. E você vê como isso é sério, né? Como a gente tem que cuidar das nossas emoções, a gente não se permitir conduzir pelas circunstâncias ruins à nossa volta, nem pelo que as pessoas pensam, falam a nosso respeito. Deus sabe quem nós somos e também nós sabemos quem somos, então o que o outro fala sobre nós, ou o comportamento das outras pessoas, ou as coisas que acontecem à nossa volta, a gente não tem o menor controle. E quanto mais a gente quiser ter controle, menos a gente vai ter paz. E mais a gente vai ter problemas emocionais. Então a gente realmente precisa fazer a nossa parte, o que Deus mandou a gente fazer, e confiar que Ele está no controle de tudo aquilo que a gente não tem controle, e que Ele vai fazer sempre o melhor. Ele vai aproveitar tudo o que acontece na tua vida para que você seja aperfeiçoado. E também na vida das outras pessoas não é diferente, né? Tantas outras coisas ruins acontecem, há tanto mal no mundo, como eu disse aqui que ia falar, né? A partir do pecado do primeiro homem, de Adão, que decidiu pecar. Vamos ler aqui rapidamente uma passagem bíblica aqui. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimares do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3, de 1 a 8. Veja aqui que o diabo, ele não é de uma maneira direta, mas com... Não são mentiras completas, mas com meias verdades. Ele sempre quer deturpar a realidade, fazer com que circunstâncias pareçam atraentes, fazendo que você pense só naquele momento e não lá na frente, que você queira ficar com as propostas ao invés de ficar com a promessa de Deus. Entretanto, quando a gente decide fora da vontade de Deus, no final, ou no meio mesmo, né, no curso das nossas vidas, vão nos causar destruição e morte, o que dá se nós alimentarmos os desejos da nossa carne. Romanos 8, de 1 a 2. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, de 5 a 8. O diabo ele quer enganar as pessoas, dizer que não é exatamente como Deus falou, dizer que Deus é só amor, mas um dos atributos de Deus também é a ira, e Deus não está irado só com as práticas pecaminosas, mas também com aquele que deliberadamente decide andar em pecado. A ira de Deus está sobre eles, a palavra diz
a palavra de Deus fala dessa forma. Que muitas pessoas também vêm com esse argumento, nós não podemos julgar aquela pessoa que tem aquela prática. Não se trata de julgar no sentido de humilhar, menosprezar ou se achar superior àquela pessoa, não nesse sentido, mas nós não somos obrigados a ficar calados e aceitar todos os comportamentos equivocados das pessoas à nossa volta que são contra a palavra de Deus. Nós temos que nos posicionar para ensinar, para que as pessoas saiam da ignorância e que conheçam a verdade de Deus que liberta. Não estamos aqui para julgar, mas para pregar a mensagem que Jesus pregava, a mensagem de arrependimento, porque é chegado o reino de Deus e queremos que todos sejam filhos de Deus, tenham o Espírito Santo e sejam salvos. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 3, de 1 a 3. E para isso não basta apenas o nosso arrependimento, não basta apenas dizer da boca para fora que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. É necessário nós deixarmos que o Espírito de Deus faça uma mudança completa em nós, que começa com a renovação da nossa mente, do nosso entendimento, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Não podemos simplesmente nos intitular cristãos se nós não agimos de acordo com o que está escrito no Evangelho, se não buscamos praticar os princípios da palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Veja a entrega completa que nós temos que dar a Deus, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, de 1 a 2. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, aqui a palavra diz agora que isso é como a gente são as obras da carne, como a gente anda na carne. Agora, a mentalidade do Espírito, como é viver e andar no Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, de 13 a 35. Por fim, meus amados, a vontade permissiva de Deus não era a vontade inicial deles para as nossas vidas, mas às vezes nós erramos a rota, né? Isso é pecar, nós erramos, vamos por outro caminho, decidimos por outras coisas. Muitas vezes coisas, mesmo no que diz respeito ao cuidado com o nosso corpo, às vezes a gente deixa de fazer um exercício, se alimenta mal, e aí as consequências vêm, né? Vem uma doença, ou quando a gente realmente não busca conhecimento para a gente aprender a se relacionar melhor com as pessoas, e aí relacionamentos se rompem, se acabam, e isso não era da vontade de Deus, mas Deus permite porque nós decidimos primeiro, porque temos o livre-arbítrio, e Ele permitir não significa que Ele autorizou, nem que Ele concorda, e nós devemos sim usar o nosso livre-arbítrio para submeter a nossa vontade, à vontade do Pai, todos os dias, para que a vontade dele se manifeste em nossas vidas. Por isso, nunca confunda
a vontade permissiva de Deus com a vontade soberana de Deus. Porque a vontade soberana de Deus, como até falei anteriormente, são todos os planos e o propósito dele para as nossas vidas e tudo o que está alinhado com a sua palavra.